O município de Pedras Grandes iniciou nos últimos dias a teleconsulta com especialidades médicas, uma iniciativa da Secretaria de Saúde lá de Pedras Grandes. Para falar sobre esse assunto e também de outras iniciativas da Secretaria de Saúde, a gente conversa agora com a secretária Patrícia Mendes de Souza, que gentilmente nos atende na tarde desta segunda-feira. Muito boa tarde, Patrícia. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio H2O. Não, Patrícia, acho que o teu microfone aí na tela tá bloqueado. Isso, agora sim, agora liberou. Tudo certo, né? Tudo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, né, aos ouvintes da Rádio H2O. É uma satisfação para nós estar aqui falando um pouquinho das ações do nosso município de Pedras Grandes. Patrícia, vocês aderiram então a teleconsultas, né, com várias especialidades médicas. Que especialidades estão disponíveis e que sistema é esse de teleconsultas que vocês estão implantando aí no município de Pedras Grandes? Certo, Joelson, então, nós iniciamos agora recentemente um novo modelo, né, de atendimento aqui para a população de Pedras Grandes, que é a teleinterconsultas. Ela consiste, né, no atendimento, né, através de uma plataforma digital, que os nossos médicos, então, fazem um atendimento, né, dos nossos pacientes, recebem as queixas, os encaminhamentos, e essa plataforma, então, tem 7 dias, né, onde o especialista, ele devolve, né, as demandas, os encaminhamentos para os nossos pacientes. Inicialmente, nós começamos com a neurologia. Nós tínhamos um gargalo nessa especialidade, visto que atualmente o Estado não está disponibilizando, né, essa especialidade, somente focado na neurocirurgia, né? Então, nós tínhamos já uma fila represada dessa especialidade, então nos provocou a procurar alternativas para atender esse público. Então, através do consórcio CISA-MUREL, nós incluímos aqui, né, no nosso hall de atendimentos essa especialidade. O paciente, ele conversa com o médico, aquele sistema de telemedicina mesmo. Então, esse especificamente não é, esse é o teleinterconsultas, né? Então, o médico da unidade recebe o paciente e a plataforma ativa, então a plataforma, né, o médico especialista vai fazendo as perguntas através do nosso clínico geral, né, do nosso médico de saúde da família, e ele vai fazendo os questionamentos, né, e vai fazendo os testes necessários, incluindo na plataforma. O médico neuro avalia, né, ele tem até 7 dias para avaliar essas demandas e depois ele faz a devolutiva, né, ou com novos encaminhamentos, solicitação de exame, prescrição de medicamentos. Então, a nossa equipe chama novamente o paciente, né, para que ele receba as orientações e os encaminhamentos necessários. O médico da unidade acaba intermediando, então, essas explicações, essa conversa com o paciente. Isso, nessa modalidade, sim. Nós tivemos agora, nos últimos 30 dias, foram mais de 40 consultas nessa especialidade, né? Dessas 40 consultas, e até quero fazer um alerta, Joelson, nós tivemos aqui 11 pacientes que faltaram nessas 40 consultas, né? Então, é uma taxa de abstencionismo de mais ou menos 27,5%, mas isso não se dá apenas na teleinterconsultas, né? Isso é um apelo que nós, gestores e todas as equipes de saúde fazem nas mais diversas especialidades e exames também. O paciente vai, faz a solicitação do procedimento e acaba que quando a gente marca esse atendimento, ele acaba faltando sem dar uma justificativa, né? Então, a gente pede até que os pacientes que agora estão nos ouvindo, especialmente a população de Pedras Grandes, se, né, porventura desistir ou, né, não tem mais as queixas para estar fazendo o procedimento, que nos comunique, né, com 48 horas de antecedência, porque a gente pode estar chamando um outro paciente que precisa do atendimento, né, para fazer essas consultas. É o que a gente sempre diz, né, a falta, né, sempre faz falta para alguém, né, o paciente que falta. E o próximo passo, né, visto que deu super certo, né, os pacientes têm gostado dessa modalidade, nós estamos conseguindo resolver, né, as demandas desse paciente, então a gente vai incluir agora a ortopedia na área da coluna. Interessante.
Certo. Sim. Esse projeto ali, você falou que é em parceria com o Cisamurel, mas ele também é diferente daquele telemedicina, que é o outro projeto mais amplo do Cisamurel, que daí são teleconsultas de modo geral. A Pedras Grandes, ela participa do teleconsulta? Então, Joelso, vale lembrar aqui que Pedras Grandes foi pioneira, né, na teleconsultoria médica, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós iniciamos esse projeto em outubro de 2023. Não. E por ser, né, uma iniciativa muito exitosa, que deu muito retorno, né, e foi muito produtivo, o Cisamurel, né, também acabou incluindo, né, esse projeto também no rol de serviços, e outros municípios, né, começaram a entender e verificar o quanto era importante esse projeto e incluíram nos seus municípios. Em 2024, então foi incluído, né, outros municípios começaram a participar, né, Pedras Grandes recebeu diversos gestores, profissionais de saúde, que vieram para entender como funcionava e acabaram depois implantando nos seus respectivos municípios. Em fevereiro desse ano, inclusive, o município de Pedras Grandes foi selecionado junto com o Cisamurel para participar de um seminário nacional de consórcios públicos, né? E nós apresentamos essa experiência exitosa na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Que bacana, então você já tem aí essa experiência para compartilhar. Tem muito, então, o pessoal já aderiu bastante, então, tanto na telemedicina ainda, quanto agora já nessa nova iniciativa da especialidade com neurocirurgias. Isso, a gente incluiu a neurologia clínica, né? Isso, neurologia, desculpa. Isso, e aí, então, agora o nosso próximo passo vai ser a ortopedia coluna. Por que coluna? É um público, né, de dores crônicas, que muitas vezes, né, na maioria das vezes, por não precisar de uma intervenção cirúrgica, acaba ficando lá numa fila, né, e o Estado acaba priorizando pacientes que precisam de intervenções, né, na maioria das vezes cirúrgicas. Então, nós também precisamos, né, fazer o atendimento desses pacientes que sofrem de dor, têm uma má qualidade de vida, às vezes acabam se ausentando dos seus locais de trabalho, né, pegando atestado por conta desses problemas de coluna. Então, nosso próximo passo agora é atender esse público também. E posteriormente a gente pensa, né, em incluir a telemedicina mesmo em especialidade, que aí o paciente, né, vai poder conversar com um médico especialista, certo. Onde a gente agora tem esse projeto voltado para a psiquiatria. Ali na questão da neurologia e depois posteriormente na ortopedia, o paciente interessado, ele faz essa triagem no posto de saúde como se fosse uma consulta médica com o médico do posto. Isso, exatamente. Ele procura, né, as nossas unidades de saúde, né, o médico clínico geral ou o médico de saúde da família. Eu gosto sempre de frisar, né, que a porta de acesso ao SUS é sempre a unidade básica de saúde. Então, lá o médico vai ver a necessidade, né, ou do tratamento através da atenção primária ou do suporte de especialidades, né. Então, nesse caso da neurologia, nós temos um protocolo clínico, né, onde o médico segue o protocolo de encaminhamento, insere esses pacientes, né, no sistema de regulação nacional, e esses pacientes são chamados, né, para o atendimento. Outro projeto bacana que vocês têm realizado aí no município de Pedras Grandes é o programa Saúde na Escola, em que vocês fizeram ali a avaliação ocular com os estudantes nas escolas para identificar, né, precocemente possíveis alterações na visão dos estudantes. Como é que foi a realização desse trabalho, se ele ainda está sendo executado e os encaminhamentos que vocês tiveram? Então, já esse projeto, né, o PSE é um casamento, né, saúde e educação, e que dá muito certo, né? Hoje a gente consegue atender todas as escolas, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Esse projeto, então, da acuidade visual, ele foi voltado para a rede municipal nesse primeiro momento, né? Então, foi o primeiro ano que nós fizemos esse projeto, porque
a gente sempre associa a dificuldade do aprendizado apenas a questões psicológicas, né? E a nossa equipe de saúde, então, verificando o contexto, né, dos atendimentos e das demandas que chegam, a gente teve essa iniciativa, então, de fazer esse projeto, né, com um aparelho nas unidades, nas escolas, para identificar essas crianças que tivessem problemas visuais, né? Conseguimos identificar, né, bastante crianças, né, que têm essa dificuldade. Então, essa dificuldade visual, ela acaba trazendo tanto prejuízo escolar, como também outros sintomas, né, como dor de cabeça, entre outras patologias. Atualmente, nós encerramos, né, já fizemos em todas as escolas municipais, e aí nós aguardamos, né, foram encaminhados para os pais, né, um bilhetinho para que eles procurassem a unidade de saúde, né, porque no primeiro momento a gente fez com o optometrista, e a segunda parte, então, é um encaminhamento especializado para oftalmologia, para prescrição de óculos, se necessário e tudo mais, né? Então, nós estamos nessa fase agora dos encaminhamentos, já encaminhamos muitas crianças, muitas já realizaram atendimentos, a maioria já está utilizando óculos quando foi, né, realmente comprovado. Então, deu muito certo e a gente pretende, né, dar continuidade no próximo ano e também ampliar o número de escolas. É realmente uma idade que se identifica, né, com a falta de visão, e que também um período que se pode começar a tratar no começo para corrigir a questão da falta de vista. Exatamente, e o prejuízo escolar, né, que muitas das vezes a gente perder aquele tempo, né, depois para a criança recuperar também se torna tudo mais difícil. Bacana. E vocês lançaram recentemente um grupo de fibromialgia, essa condição que não se falava muito, mas que é importante cada vez mais se dar visibilidade a isso, porque é um pessoal que sofre muito em silêncio, e agora vocês também criaram esse grupo de fibromialgia. Há muitos pacientes aí no município, como é que funciona esse grupo? Quem pode participar? Então, esse grupo, né, também a gente precisou iniciá-lo por conta desses pacientes doentes crônicos, né? Nem sempre os pacientes com dores crônicas, eles já têm o laudo de fibromialgia. Então, nós acabamos dividindo o projeto em duas etapas, né? A etapa onde o paciente tem o laudo, ele já tem o diagnóstico de fibromialgia, e nós temos também um outro grupo dos pacientes que estão investigando, né, se a dor crônica dele é em decorrência da fibromialgia ou de alguma outra patologia. Então, esse grupo, ele acontece semanalmente nas quintas-feiras, né? Ele é composto por nossa equipe multiprofissional, então temos fisioterapeuta, enfermeiro, médico, farmacêutico, assistente social, todo um grupo, né, nutricionista. E aí, nesses grupos, eles são ofertadas diversas atividades, né, as mais variadas, desde a atividade física, né, práticas corporais, tratamento farmacológico, se necessário, mas também nós temos os serviços complementares de auriculoterapia e a ilibterapia. A ilibterapia, ela consiste no tratamento através de laser, né, laser terapia, que são ofertados para os pacientes, né, que têm uma dor, né, muito forte, a qualidade de vida dele está muito reduzida. Então a gente procura, né, iniciamos faz um mês também, um mês e meio. Então nós já temos aí, nesse primeiro grupo dos pacientes com fibro e que estão participando, em torno de 10 participantes. A gente precisa iniciar, né, para que outros pacientes, né, consiga identificar a importância e ver como muda a qualidade de vida desses primeiros, né, que é uma sementinha que a gente planta para depois ela florescer. Patrícia, tu tem uma estimativa de quantas pessoas poderiam utilizar esse serviço, esse atendimento à fibromialgia em Pedras Grandes? Então, nós fizemos um levantamento através dos agentes comunitários de saúde, né? Uhum. Então, nós identificamos em torno
de 14 pacientes com laudo confirmado, Tá. mas nós temos, assim, em torno de mais umas 30 pessoas que relatam, o médico falou que eu tenho, mas não tem nada confirmado, né? Uhum. Então, esses pacientes, a gente convida eles a participar, né, do nosso grupo. Então, eles são atendidos por todos os profissionais da equipe. E posterior a isso, né, a gente tem um protocolo clínico a seguir. E ele participando do grupo, posteriormente ele se enquadrando nos critérios, o próximo passo é encaminhar ele para os especialistas de reumato ou psiquiatra, para que se identifique, já levando toda a documentação dos atendimentos dele, né? O especialista possa verificar se realmente ele tem e fornecer, então, o laudo, né? Para que ele possa ter os seus direitos também garantidos, né? Então, a fibromialgia... Nesse projeto, nesse tipo de atuação, vocês têm algum repasse de Estado ou de governo federal, ou está dentro da capacidade do município, é remanejamento de verba aí do município para poder fazer esse atendimento, Patrícia? Na verdade, não temos o repasse, né? Nós temos o repasse para as nossas equipes, que acabam incluindo, né, no seu rol de atividade também essas ações. Só reforçando, o grupo funciona em que dias? Funciona nas quintas-feiras, no período da manhã. Certo, no centro, no posto de saúde central. Isso, então já reforçando aqui o meu convite, né, para quem está nos assistindo, que tiver interesse em participar do grupo, que tenha, né, dores crônicas, né, não necessariamente a fibromialgia, mas que tenha doenças crônicas, né, que esteja procurando as nossas agentes comunitárias de saúde, que elas podem estar passando todas as orientações, né, e a inclusão nos grupos. E nas unidades também a nossa equipe está à disposição para auxiliar e passar todas as informações. Tu vê como tem, Patrícia, como tem males que são ou subnotificados ou que não eram notificados até muito pouco tempo, né? Que a gente não tinha essa informação. Eu me lembro que quando eu comecei a ouvir sobre fibromialgia, há pouco tempo, João, uns 3, 4 anos, assim, nem sabia o que era fibromialgia, né? A gente vai hoje, pelo que tu noticiou, assim, se considerar os já com diagnóstico e os possíveis, né? Os que já estão sofrendo, está na faixa de 44, 45, quase 50 pessoas, né? Quer dizer, para Pedras Grandes aí é 1% da população, gente. 1% da população que já sofre. E claro que tu tem aí um núcleo familiar atingido, né? Porque a gente sabe que a fibromialgia, em muitos casos, ela incapacita a pessoa, né? De tocar adiante. É uma dor realmente muito forte. Em outros casos, ela dificulta a pessoa aí de tocar uma atividade profissional. Então, tu tem uma quantidade muito grande de núcleos familiares atingidos pela doença. Que bom esse olhar atento de vocês buscando, antes que a pessoa, muitas vezes, né, que está acontecendo pelo que tu está dizendo, olha, está à disposição, muita gente ainda não veio, mas está à disposição, vamos convidar essas pessoas a virem, buscar esse apoio para tentar trazer um pouco mais de qualidade de vida, né? Exatamente, esse é o nosso objetivo, né, enquanto saúde pública, fortalecer, né, essas ações. A fibromialgia, ela é uma dor que não é identificada por um exame, né? E nós ainda temos essa questão, né? Seja ela como a depressão, né? Não tem exame, então não é uma doença que a gente consegue identificar e tratar, então às vezes ela acaba sendo deixada de lado. Mas só quem tem ou que tem um familiar que sofre dessa patologia que vê a importância do desenvolvimento de ações, né? Para aliviar, né? A gente sabe que a fibromialgia ela não tem cura, mas ela tem tratamento, né? Trazendo qualidade de vida e que a pessoa tenha uma vida normal, né? A minha mãe tem fibromialgia, né? Então há muitos anos que ela sofre com isso. Então a gente vê, né, as dificuldades de ter dia de manhã que não consegue nem levantar da cama porque todos os ossinhos da minha mão estão doendo, o corpo todo. Então, é um distúrbio não só no corpo, mas também no sono, né? Traz sintomas cognitivos. Então, afeta realmente de forma significativa a qualidade de vida da população. Verdade. Bom, olha, parabéns aí pela iniciativa. Diga, João, te interrompi. Só para a gente encerrar, gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é que tá as questões de vacinação aí no município de Pedras Grandes. A gente vê muitos municípios aqui da região reforçando aí para a população
se vacinarem, colocarem suas cadernetas de vacinações em dia. Como é que está a situação em Pedras Grandes aí? É diferente? Tu quer dar uma puxada de orelha no pessoal? Então, depois da pandemia, né, eu acredito que seja uma dificuldade de todos os municípios, não é diferente aqui de Pedras Grandes, né, essa um pouco mais, né, dificultoso, né, a aplicação das vacinas. O nosso público infantil, né, as vacinas obrigatórias, né, a gente tem alcançado os níveis muito bons, então a gente faz uma busca ativa intensa através de ações, né, nas escolas, nos dias de família na escola, através das redes sociais, dos nossos agentes comunitários de saúde. Então, a gente faz busca ativa, né? Às vezes aquela mãezinha não consegue vir até a unidade de saúde por alguma dificuldade, então a gente vai até lá fazer esse atendimento, né? Levamos a vacina. Nosso município ele é bastante amplo, né? Então, o território dele tem uma extensa área territorial, né? Então, às vezes, muitas mães têm essa dificuldade. Então, a gente vai até lá fazer. Nossa dificuldade maior, né, são os idosos, né? Nossa campanha, por mais que a gente fez extramuros e busca ativa, né? A gente ficou ali em 28% da aplicação da vacina da gripe nos idosos. Então, foi baixa, considerando a nossa população, né? E a vacina do Covid também, que né, a gente não tem muita adesão. Então são essas duas vacinas as que têm mais dificuldade, né? E as demais a gente está conseguindo cumprir nosso índice, né? Através de muito esforço da equipe, a qual eu quero agradecer também, né? Que não mede esforços para a gente estar mantendo a vacinação em dia aqui no nosso município. Essa baixa procura dos grupos prioritários na vacinação contra a gripe resultou em algum... vocês perceberam algum aumento de atendimentos nos postos assim, de síndromes respiratórias? Ah, sim. No inverno a gente sempre tem essa incidência maior, né? E dos pacientes, né, que procuraram, às vezes, uma queixa respiratória, na sua maioria não tinham feito a vacina. Então, poderia ter sido evitado. Exatamente. Patrícia, agradeço. Mas a vacina continua à disposição, né? A vacina da gripe, por exemplo, agora ela está no calendário nacional, não é só uma vacina de campanha. Então, durante todo o ano, né, a população pode estar procurando a nossa unidade de saúde central. Sala de vacina fica aberta das 8 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Então, a gente já fica com esse horário estendido para poder ter um público maior, né? Ou aqueles que têm um pouco mais de dificuldade em horário comercial, tá procurando a gente nesses horários. Bacana. Patrícia, te agradecer pela atenção conosco, parabenizar por essas iniciativas aí, né? De ter uma posição mais ativa na saúde, indo em busca do teu munícipe para oferecer, seja o tratamento, seja a vacina. E que bom que vocês estão conseguindo ter essa atitude de aproximar cada vez mais aí com os munícipes de vocês. Seja bem-vindo aqui na H2O. Obrigado pela atenção conosco. Imagina, ficamos à disposição, né? Quero aqui agradecer o espaço, né? Por nos proporcionar compartilhar essas ações do nosso município. E reforçar, né, que sempre trabalhamos, né, para ampliar sempre os nossos serviços, reduzindo as filas, né, e oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e resolutivo para a nossa população. Maravilha. Grande abraço. Obrigadão. Obrigada também.